Olá, tudo bem? Seu Joso. Oi, Oi, tudo bom? tudo e você? Tudo, eu não estou aparecendo. Para mim tá preto. Aqui tá, Eu tô aparecendo. tô te vendo perfeitamente. Tá, eu vou trocar aqui pro 4G para ver se eu apareço. Tá bom, eu vou começar a dar os recadinhos. Só para não perder o costume, me lembra o telefone do Esperança. Quanto que você bate em mim, tá bom? Bom, gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos fazer nosso bate-papo de hoje. O tema de hoje é perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Mas antes disso, eu gostaria de dar alguns recadinhos sobre a questão. Primeiro, agradecer a questão da doação dos alimentos que chega até a gente na Casa Esperança. Se não me engano, foram 129 cestas Isso, neste isso foi isso, né, Márcio? isso 129 mesmo. cestas no último mês agora. E até é interessante que eu estava assistindo o Evangelho com a Márcia, com o Cleito, que estava dando recado na quinta-feira, e a gente sempre fala isso, né? Quando a gente vê aquela fila enorme lá fora, dobrando a esquina, eu olho para a Márcia, eu olho para o Cleiton, olho para o outro e falo assim, ai meu Deus. E Ele a gente não consegue contar e fala, será que vai dar? E até hoje, né, Márcia, nessa pandemia, foi a medida certa. Qual a lição que a gente tira disso? Tá tudo dentro de uma medida correta quando Deus age nas nossas vidas, né? E na vida daquelas pessoas que estão lá. Então a gente agradece do fundo do coração. E isso não seria possível se você que está aí, que nos assiste agora, que nos faz as doações. E aí eu queria lembrar uma outra coisa. É tão importante para que tudo ocorra bem, que além das doações físicas, o arroz, o feijão, os seus pensamentos, as suas vibrações para a Casa Esperança, para atender todas aquelas famílias. Isso é muito legal, a gente sente isso, que existe uma egrégora, uma energia que envolve todo aquele trabalho. Então, de coração, em nome da Casa Esperança, de todos os seus trabalhadores, de todas aquelas pessoas que receberam as cestas, muito obrigado. E que Jesus possa dar em dobro a todos vocês. Não da mesma forma, mas confortando os corações, trazendo felicidade, trazendo para vocês sempre essa boa vontade de ajudar, de servir e de compartilhar sempre, sempre. Né, Marcinha? E a gente aí é está aberto de verdade. novo às doações. E a gente agora, dia 12, como a Márcia explicou no Evangelho passado, todo mês, todo ano, todo, tá dando retorno, Márcia. É porque Todo eu ano, tô preta aqui, daí eu tava vendo se eu estou aparecendo no outro celular. tá bom. Todo ano a Casa Esperança faz no Dia das Crianças uma festinha lá dentro. A gente tira as cadeiras do salão e o Adriano, que tem um cirquinho itinerante, ele vai lá, monta um circo lá dentro com tenda e a gente faz a brincadeira das crianças, distribui bala, bolo e brinquedos. Com a pandemia agora, a gente não vai fazer isso, não tem como a gente fazer isso, que seria ter uma falta de responsabilidade. E a gente segue as diretrizes da Federação Espírita, que vem nos coordenando para a reabertura da casa. Por enquanto, não é possível. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos em, além, no final do mês, que a gente vai entregar cestas novamente, a gente poder entregar uma caixinha de bombom, parecida com essa, tá? Não precisa ter marca, Qualquer não marca. precisa ter marca, qualquer marca. Essa aqui já foi uma doação. Nós já temos aí 10 caixas, então isso é ótimo. Então, qualquer marca. Então, quem quiser doar, vai nas portas aí digitais do Esperança, manda mensagem inbox para mim, para o Cleito, para a Márcia, olha, eu quero comprar uma caixa, eu quero mandar entregar em tal lugar. Aí a gente vê qual é o endereço que é, eu já dei o meu endereço para duas pessoas que querem doar, e eles vão botar para o correio e as caixas de chocolate vão chegar aqui em casa. Então, quem puder nos ajudar, é, é, a gente agradece muito. Nós estamos pensando em 150 caixas, é uma meta. Porque eu estava conversando com a Márcia e o Cleiton, né? Tem famílias que chegam lá e falam assim, eu tenho 8 filhos e 2 netos.
né? Então a gente nessa hora corta o nosso coração e fala, caixinha de bombom não vai dar para comer. Então quem puder nos ajudar, Pois a nossa meta é 150 caixinhas, né? Eu já consegui algumas, então para chegar outras aí. E desde já a gente já agradece novamente vocês, tá bom? Quem puder nos ajudar, a gente vai estar aguardando isso daí. Então, como é que eu posso ajudar, Hernani? Poxa, entre em contato pessoal no nosso WhatsApp da casa. Olha, me dá um endereço para me mandar entregar, eu vou comprar e vou mandar entregar. Ah, dá para retirar em tal lugar. A gente dá um jeito, a gente está dando um jeito, ok? O importante é que vocês entrem em contato com a gente para a gente poder fazer esse recolhimento das caixas e, se Deus quiser, no final do mês, a gente poder doar essas caixas. A Edilene 16 está perguntando, posso depositar em dinheiro? Aí você vê com a Márcia, acho que tem o conta da Esperança. pode sim. Sim, é só mandar a mensagem de eu mando depois a conta, pode depositar sim. Quem quiser também doar em dinheiro, a gente dá a conta do Esperança, daí vocês fazem os depósitos. A única coisa que a gente precisa é que depois mande comprovante para a gente direcionar na contabilidade que o dinheiro vai ser utilizado para a compra das caixas de bombom das crianças. E também depois, quem sabe, a Esperança mandar uma mensagem de agradecimento a vocês. Tá bom? Márcia, qual é o telefone do Esperança lá, que eu sempre pergunto para você? 9865-1987. 9865 1987. Ótimo. Não tá faltando o número, não? 99865-1987. Tem dois 9. Tá certo. É que eu anotei errado. Desculpa, Márcia, a idade vai chegando, a gente acaba essas coisas. É isso, então a gente agradece. Na memória, o número também. Nós agradecemos vocês mais uma vez. E lembrando que tem os canais do YouTube, do Facebook, do Instagram do Esperança, que vocês nos acompanham, quem nos segue lá. As palestras e todos os recadinhos vão estar lá. Nós vamos fazer até o final do mês alguns vídeos chamando e pedindo a doação, também vai ser colocado nesses canais aí. Então, quem puder, divulgue, ou melhor, compartilhe essas chamadas que vão vir, e também as mensagens e os evangelhos que a gente vai deixando gravado lá para vocês. É importante que isso se multiplique. Eu acho que toda ação do bem deve ser multiplicada sempre. Não é isso, Marcinha? É isso mesmo. Nós temos quase 300 palestras, evangelhos lá, porque a gente começou em março a alimentar o canal. Então é só seguir lá no YouTube que tudo está lá para rever as palestras, e as palestras novas a gente vai colocando no canal do YouTube também. Quem quiser procurar é Esperanca Cotia. Isso aí. Esperanca Cotia. Você já acha a gente lá. Aí você vai se ver sempre a Marcinha também lá. Tá bom? Márcia, para a gente começar, você faz a prece inicial? Faço. E daí você faz a final. Sim. Tá ótimo. Então agradecemos a Deus, toda a equipe espiritual do Esperança, os mentores da nossa casa, os mentores individuais de cada um. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos hoje. Pedimos a Ele que envolva cada um de nós que estamos assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir depois da gravação, com muito amor, muita paz, muito equilíbrio. Que as palavras do Evangelho de hoje possam confortar os nossos corações, fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Bom, Marcinha, você nos mandou o tema, você faz uma pré-seleção, isso é importante dizer também, né? Porque muitas pessoas perguntam, por que vocês não falam disso? Eu falo, olha, existe um roteiro já pré-programado durante o mês, né? Até mesmo porque a casa precisa fazer o convite àqueles que são os facilitadores, aqueles que podem vir aqui, né? Então, a casa sempre faz um roteirinho das palestras. E o tema de hoje, eu acho que vem muito a calhar com o momento que a gente vive, porque muitas pessoas nos procuram com isso, né? Perda de pessoas amadas e mortes prematuras, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Capítulo 5, item 21. Que fala sobre a perda das pessoas. Como a gente está vivendo um momento agora aí, onde nós estamos na pandemia, onde muitas pessoas estão voltando para a casa espiritual, se assim eu posso dizer. Como é que nós podemos enxergar, como é que a doutrina espírita
pode nos mostrar um pouquinho de consolo sobre isso, né? Aí eu tomei alguns caminhos. Primeiro, eu gostaria que a gente, antes de falar do tema em si, fizesse uma reflexão. Qual de nós vai morrer? Ou seja, todos nós iremos morrer um dia? Filhos, pais, mães, todos nós. Isso aí não tem como fugir disso. É inevitável. É óbvio que todos nós um dia vamos voltar para a pátria espiritual, ou como diz a doutrina espírita, desencarnar, né? Isso a gente não sabe quando, mas vai. Isso é fato. Outra coisa que é importante a gente refletir, como diz o texto aqui do Evangelho, tem uma passagem que ele fala assim: nada é perdido nos acontecimentos da vida que Deus não saiba. Que Deus não saiba. Então, quando a gente fala de mortes de pessoas amadas ou mortes prematuras, a gente sempre, o texto vai dizer o seguinte: nossa, era tão jovem, cheio de vida, cheio de força, por que que foi? Enquanto que Deus deixa alguns que já são idosos, que já não conseguem mais ajudar em nada, né? Essa é uma pergunta ainda, que melhor, é um pensamento, como diz o texto, meio egoísta, meio orgulhoso, porque nada foge do comando de Deus. E por isso que eu entrei nesse assunto, eu gostaria que a gente fizesse essa reflexão. Qual de nós aqui, que já faz o evangelho em casa ou não, com nossos entes queridos, numa reunião familiar, fala da morte? Faz a preparação para que quando chegar, está mais ou menos já embutido em nós esse conceito de que a morte, ela faz parte da nossa vida. É muito difícil. Então hoje eu tenho 49 anos, eu não lembro de a minha família estar reunida para falar assim: olha, todos nós um dia vamos morrer. E existe algo depois da morte. Não importa a religião. Ah, depois eu vou ficar dormindo, esperar o juízo final? Ok. Ah, porque eu vou ser eleito? Ok, não importa. O importante é a gente conversar sobre isso. Sempre com nossos familiares. Ter o entendimento da morte, que é um negócio óbvio e natural, que é um processo nosso. Todo mundo fala aquele chavão, né? A gente só não escapa da morte, porque a morte todo mundo vai morrer. E é verdade. Então, qual de nós hoje está preparado para isso? Ok? Ah, Hernani, mas espera aí. Perder um filho em tenra idade é muito difícil? Sim, lógico. Lógico. São pessoas amadas que fazem parte da nossa vida, do nosso processo evolutivo e da nossa caminhada espiritual. Mas é tão bom pensar, por outro lado, que o texto fala, que essas pessoas estão conosco há muito tempo. E quando a gente fala assim: perdi meu filho, perdeu mesmo. A doutrina espírita vem nos falar da vida após a morte, da imortalidade da alma, do conceito de que a gente nunca se separa pelos laços dos espíritos, da afinidade e do amor que existe um contra o outro. Então, a gente tem que refletir sempre esse assunto. Para isso eu fiz esse questionamento, Márcia. A gente discute sobre a morte. Como eu posso lidar sobre a morte? Porque existe uma regrinha, né, Márcia? Para vir vem o pai, a mãe e depois o filho. Né? Ou os filhos. Mas, para voltar, a gente não sabe. A gente não sabe. Né? Eu penso assim, Hernani, a gente, igual quando a gente fala em perdas, mortes prematuras, como a gente não conversa sobre a morte, sempre vai ser prematuro, né? Sempre vai ser prematuro. Sim. Porque sempre a gente vai falar, a pessoa pode estar com 15 anos, ou a pessoa está com 60 anos, sempre a gente vai falar que foi embora cedo demais. Principalmente com a mãe. A mãe ou o filho pode estar com qualquer idade, vai ser sempre o filho amado, sempre aquele pequenininho que ela interiorizou. E isso é por causa da falta de conversa. Nós, ocidentais, não conversamos sobre a morte, né? Os orientais, não. Os orientais conversam com a morte e eles têm um entendimento maior que quando ocorre a morte, eles sofrem bem menos, porque não tem esse apego, porque tem a consciência de que vai chegar um dia para todos, né? E a gente não. A gente, como o ocidental é muito materialista ainda, a gente tá com... Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá? Então tá bom. Porque pra mim tá com voz de robô. Não, aqui tá bem. Né? O pessoal que tá ao vivo pode confirmar. Manda um joinha aí se estiver ouvindo bem vocês aí, tá bom? Então, os orientais,
acabam estudando, conversando mais sobre isso, eles têm todo um ritual diferente à morte, ao contrário que nós não temos, né? Nós sempre ficamos imaginando que a gente não pensa que o fim vai chegar um dia, né? Que essa missão aqui vai acabar e vai ter uma continuação. E a gente pensa assim, mas é muito cedo, tudo bem. Mas pensa uma pessoa que já viveu 90 anos e ela vai olhando todo mundo indo embora, ela ficando, né? Então é uma coisa também para a gente refletir. Tudo tem um momento certo aqui. Não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Sim. Então eu acho que é um exercício que a gente tem que começar a fazer no nosso lar. Conversar sobre a morte, e a gente que é espírita, relembrar que não existe, a morte em si não existe, é só uma passagem, porque na verdade a gente está numa viagem aqui na Terra. A nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual, né? Então os laços permanecem. Sim, sim. Eu marquei 2 passagens do texto que está no Evangelho, né, que vem muito o que você falou agora. Uma está dizendo assim, ó, aquele que morre à flor de idade não é vítima da fatalidade, foi o que você falou agora. Nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não quiser, né? Como a gente tem esse ditado aí popular. Mas Deus julga se ele útil não permanecer por mais tempo sobre a terra. E aí tem um outro item aqui, uma passagem aqui no Evangelho que é interessante, porque ele fala assim, a gente, quando perde um ente querido de uma morte prematura, de 20 anos, não importa a idade, né? Para uma mãe vai ser sempre prematuro. E a gente se lamenta e fica triste. Mas aí ele faz uma pergunta, mas não seria melhor ele sair deste mundo aqui de provas, expiações, e não se perder no processo que viria para ele, que ele poderia perder uma encarnação toda e retornar para os braços do Pai, se assim eu posso dizer, em vez de se perder nesta vida? Então esse é o contexto que a gente deve refletir. E aí uma coisa que a doutrina espírita nos traz muito, que é bom deixar claro. Ninguém aqui está dizendo que a doutrina espírita, depois que você se considera espírita, vai tirar a sua dor de uma perda de uma pessoa querida. Não. O processo de luto, de dor, isso é natural em nós. Porque nós nos afeiçamos às pessoas. Nós temos um amor, nós convivemos por várias encarnações com as pessoas que estão ao nosso lado agora. E nós criamos laços inquebrantáveis por milênios que vão estar conosco sempre, independente de onde ele esteja. Mas a doutrina nos mostra que quem morre no contexto de hoje continua vivo. Então, se hoje a gente pudesse falar um pouquinho disso, é muito ruim enterrar um ente querido sem essa perspectiva de uma vida futura. Entende? Então é muito ruim. Agora, comece a refletir na fé que você tem, não importa qual, e qual é o tamanho, não importa. Como eu posso entender isso e como eu posso reagir. Observe que no fundo do seu coração, quando você fizer as suas preces, a sua meditação sobre o assunto, você vai se sentir confortável. Porque o texto fala, às vezes, né? Chico tem algumas histórias maravilhosas sobre isso. Quando a gente para e pensa, há uma certeza de uma vida que a gente às vezes não sabe o que é, mas há uma certeza dentro de nós. E é essa certeza que nos conforta. A doutrina espírita não tira a dor de uma mãe que perdeu um filho na sua tenridade ou uma morte prematura de uma pessoa querida ou amada, mas ela conforta a gente. Né? E nesse processo é interessante. Eu vou te passar uma bolinha já. Ó. Esse processo é interessante, porque a gente vive preocupado em ganhar dinheiro para uma vida confortável, sendo que, na verdade, a gente deveria criar conhecimento para uma morte confortável. Né? Então, esse processo de conhecimento, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a morte, é interessante. Por isso, Márcia, que eu falei, poxa, a gente conversa sobre a morte, né, sobre o desencarne, nessa nossa jornada aqui. E você falou uma coisa bem interessante. Muitas vezes, nós, as pessoas olham para a gente sendo espíritas e quando a gente perde um ente querido, a gente chora, a gente sofre e passa por esse luto, às vezes a gente escuta assim, mas você é espírita, você não poderia estar sofrendo, né? Você tem o conhecimento. Gente, tudo bem que tem o conhecimento, mas nós somos humanos. Nós temos o sentimento, a gente ainda
tem esse sentimento de apego. Não que a gente vá se revoltar com Deus, não que a gente não vai entender a situação, a gente entende que tem a vida depois da morte, que tem a continuação, mas o luto é uma coisa que todos nós precisamos viver. A gente vai ter o conhecimento, não vai ter a revolta, a gente vai entender, mas a gente vai chorar, a gente vai sofrer, mas esse processo, ele é menos dolorido quando a gente tem a certeza de que a gente se encontra de outra forma, numa outra época, a gente se encontra depois. E que esses laços de afeição, eles continuam na outra dimensão, né? Do outro lado. Porque eu acho que o maior medo de quem não acredita na vida após a morte é que esse amor que a gente sente pelas pessoas que a gente ama, quando a pessoa morre, esse amor acaba. E não acaba, né? Pelo contrário, ele vai continuar do outro lado. E o sofrimento que nós temos aqui desse lado é o mesmo sofrimento que a pessoa do outro lado também sente. Então, se a gente sofre, ele sofre também. Então, a gente, como espírita, o que a gente começa a exercitar? A esperança, a fé, para que a pessoa do outro lado continue o caminho dela sem sofrer, porque a gente vai estar bem acreditando que ela vai continuar. A gente não vai esquecer, a gente só vai seguir a caminhada. Por isso que é importante a gente conversar sobre a morte e não ter um tabu. Principalmente nesse momento que a gente vive hoje, que a gente não está podendo fazer a despedida direito através de um velório, né? Muitas vezes, na pandemia, as pessoas se internam, às vezes não voltam para casa mais porque desencarnam no hospital e a gente não consegue fazer esse ritual do velório direito, a gente não consegue ter essa despedida direito. Então, a gente não sabe psicologicamente o que isso pode causar no futuro para várias pessoas, né? E a gente, como espírita, a gente entende que é o momento que a gente está vivendo, mas essas outras pessoas ainda vão passar por um processo, quem não acredita, passa por um processo mais dolorido, né, Hernani? Por isso a gente tem que começar a exercitar isso agora, nesse momento. Sim. E não é falar de morte, vai estar chamando a morte para nossa casa. Pelo contrário, tem gente que fala, né? Vou falar de morte, estou chamando a morte para minha casa. Mas não. Tem aqueles ditados, né? Se a coruja para no telhado, alguém vai morrer. Se você coloca a colher na margarina, a faca na margarina, está chamando morte. Só que tudo isso está dentro do processo divino, do processo encarnatório, que a gente não faz ainda a mínima ideia. Mas está tudo dentro de um processo justo, correto, dentro do que o Pai criou para a gente. Você está falando um negócio interessante, né? Que a pessoa sofre mais quando não fala da morte, né? Porque, na verdade, não é fácil ter um desencarne de um ente querido. A gente sabe disso. E nós espíritas sofremos também, somos iguais a vocês. Tá? O que demanda a diferença é que nós temos em nós, agora pelo conhecimento, ao conhecimento aí, chegamos à conclusão de que realmente ninguém morre. O que deixa é essa veste carnal aqui, que serviu de envoltório para o nosso processo evolutivo e encarnatório aqui na Terra. Mas uma das coisas que mais dificulta esse aceitar a perda de alguém querido é o apego. É o apego demasiado. Porque amar, eu não consigo sobreviver. Eu não consigo viver se alguém morrer. Né? E isso não pode pensar dessa maneira. Tem uma história que ilustra bem isso, de um conhecido. O que aconteceu eu não conheço, mas ele me passou isso. O filho do rapaz morreu com 21 anos no acidente de moto. E o pai dele era diabético. Fez todo o processo do enterro, do velório. E o pai dele passou pelo luto. Como todos nós um dia vamos passar. Só que ele começou a fazer o quê? Que foi descoberto depois que ele faleceu, o pai. À noite, ele levava doce pro quarto e comia escondido. E ele deixou uma cartinha dizendo assim: aos poucos eu vou chegando perto do meu filho, porque eu sei que eu, comendo os doces, a diabetes vai me levar para perto dele. Veja aí nessa história o desespero de um pai, que a gente não pode julgar, né? Mas aí, quando eu disse é melhor a gente fazer da vida, adquirir conhecimento para que tenha uma morte mais tranquila, é esse o processo que a doutrina espírita vem nos mostrar.
Porque as vibrações, quando a gente desencarna, no processo do pai, por exemplo, que cometeu indiretamente um suicídio, ou diretamente um suicídio, porque ele premeditou a sua morte, ele não vai encontrar o filho dele. Ele não vai encontrar. As vibrações e situações são totalmente diferentes. Então, para a gente adquirir esse conhecimento, a gente precisa entender as coisas que não estão fora do comando divino, né, Márcia? E é uma coisa natural para todos nós. Nós só não sabemos quem vai primeiro, quem volta primeiro. Né? Vira, a gente sabe o que é aquela regrinha. Mas quem volta, nós não sabemos. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser. Porque o que é morrer cedo? 12 anos? 6 meses? 34? 50? 77, que é a média hoje dos brasileiros? O que é morrer cedo? Pergunta para uma mãe, que é morrer cedo? Não é cedo, né? Mas tudo está dentro de um processo coordenado de vinda e ida para o mundo espiritual. E só lembrar uma coisa que é importante. Quando nós estamos encarnados, nós achamos que aqui é a verdadeira vida. E não é. Nós estamos, como a Marcinha disse muito bem, né, Márcia? De passagem. Aqui estamos de passagem. Então, se perder um ente querido, numa morte prematura, a gente se sente muito triste. A gente fica por vários dias e meses, anos de luto, né? Por que não fazer desse dia, então, sempre do dia, como se fosse o último? Por que você não se reconcilia com aquele que agora você tem a diferença? Por que você não olha agora para os teus filhos e fala assim, vem cá, vamos mudar um pouquinho o nosso jeito de ser, porque eu preciso aproveitar vocês. Por que você não se reconcilia com todos aqueles que fazem parte do seu grupo familiar? Porque depois que a morte vem ceifar as famílias, a gente, inevitavelmente, a gente vai se arrepender. Então aproveita agora, porque a morte é inevitável para todos. E nós não sabemos o dia de amanhã, né, Márcia? Então aproveite, converse, aproveite agora que está todo mundo recolhido e mude um pouquinho o jeito de ser. Pense nisso, aproveite o momento. Eu vou deixar uma pergunta que eu faço para mim também. Qual foi a última vez que eu abracei a minha mãe? Qual foi a última vez que eu disse, pai, eu te amo? Qual foi a última vez, quanto tempo faz, que eu olhei nos olhos do meu filho e falei, filho, você é a razão do meu viver. Qual foi a última vez que eu peguei no meu colo a minha filha? Qual foi a última vez que eu larguei tudo que eu estava fazendo e sentei no chão para brincar com meus filhos? Aproveite, aproveite. A separação será inevitável. O nosso reencontro, com certeza, no mundo espiritual. Mas aproveite um pouco mais para que esse peso da perda de pessoas amadas e mortes prematuras não seja tão cruel com a gente. Aproveite e faça sua parte. Reconcilie-se já com eles, né, Márcia? Uma médica, eu não lembro o nome dela. Eu acho que é Ana Cláudia, eu não lembro. Ela não é espírita, nada, mas ela fez uma pesquisa, Hernani. Ela trabalha com doença paliativa, né? Pacientes que estão terminais, que não têm mais perspectiva de vida. Então, ela fez um trabalho perguntando para eles se eles pudessem voltar atrás na vida deles, do que eles se arrependem. 100% das pessoas falaram que é não ter dito eu te amo, não ter ficado mais tempo com a família, não ter aproveitado os momentos enquanto estavam saudáveis. Exato. Se pudessem voltar atrás, eles não trabalhariam tanto a armazenar bens materiais, eles armazenariam sorrisos nos seus corações. Sim. Então, eu acho que essa é a nossa missão aqui na Terra, né? A gente aproveitar as pessoas que a gente ama, porque agora a gente está conversando, a gente não sabe. É Ana Cláudia Quintana Arantes, a Adriana colocou aqui. Muito obrigado, Adriana. A gente não sabe quando que a gente vai embora, né, Hernani? A gente não sabe. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. E é muito rápido. E muito rápido. E se a gente não aproveita esses momentos, vai ficar uma coisa muito ruim pra gente, que é o arrependimento de não ter falado eu te amo. Porque tudo bem que a pessoa vai ouvir no mundo espiritual eu te amo. O sentimento continua. Mas a nossa cobrança interior, ela vai ficar aqui dentro de nós,
né? Porque a gente não aproveitou esses momentos. Eu acho que essa pandemia que a gente está vendo é para a gente olhar para isso, né? A gente aproveitar as pessoas que nós temos ao nosso redor. É, como você falou, mãe, pai, irmãos, filhos, todos aqueles amigos, falar eu te amo, né? É importante a gente falar e ouvir o eu te amo, né? É Sim, importante a gente se sentir querido e querer bem as pessoas, né? sim, Porque por mais difíceis que sejam os nossos dias desafiantes aqui na Terra, eu acho que a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. sim. A Adriana colocou aí, ó, sobre o livro. O livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ah, que legal. É, Muito bonito. Márcia, é muito interessante o que nós estamos falando. E aí, é legal porque quando eu começo a fazer isso, tentar ser mais leve na minha vida, porque viver muito não está no nosso controle. Mas viver bem, sim. Viver bem, sim. E observa que quando eu começo a agir dessa maneira, as coisas que antes eram picuinhas, não tem motivo de ser. Deixa você, faz você a sua parte. Ah, mas eu não. Ah, não, você está falando de me abraçar, meus irmãos, mas eu tenho um irmão difícil. Não importa. Ninguém está dizendo que os relacionamentos aqui entre famílias são fáceis, até mesmo porque a família é justamente para isso, para a gente se aceitar. Não importa, mas faça você a sua parte. Se ele vem te irritar, não se irrite, perdoe sempre, segue sempre. Eu acho que a grande lição de quando a gente pensar na morte, e o livro que a Adriana falou, que você comentou a história, porque também alguns mentores falam assim, e Emmanuel também fala, a maior arrependimento do espírito quando volta para o mundo espiritual é a perca de tempo. E eu reflito muito sobre isso, sabe? Eu deixo que eu tento fazer uma lição diária das coisas que me deixam triste, eu não dar mais importância para elas. Veja bem, eu não sou que não devo dar atenção, não é isso. Mas eu não preciso demasiadamente ficar triste. Eu tenho que resolver a situação que me incomoda, mas eu não preciso ficar triste. Porque eu quero justamente aproveitar esse momento que a gente está falando agora. E é tão interessante, né, Márcia? Agora, a gente só falou da pandemia, quantas pessoas não estão vivendo isso? Né, que hoje estão aí angustiadas pela situação da saúde de um ente querido ou elas mesmas, né? Então, se a gente pudesse dizer algo para essas pessoas que não vão nos assistir ou que estão nos assistindo, eles vivem, ninguém morre. Nós vencemos a morte. A doutrina espírita nos ajuda a entender isso. É um processo de cada um adquirir o conhecimento, com cada seu tempo. Mas nós vencemos a morte. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com você, Márcia. Com todos que estão nos assistindo. Escreve aí no livrinho da consciência de vocês. Um dia, por afinidade, ou quando você lembrar disso hoje, o de hoje, nós vamos estar no mundo espiritual todos nós juntos. E vamos lembrar disso aqui que nós conversamos. E aí a gente vai entender o que é realmente a vida eterna, a imortalidade da alma. André Luiz fala no seu livro Nosso Lar. Ele atende aquela, eu acho que é a prima de Elias, acho que é, né? Ele fala assim para ela: o dia Lígia, que você, o dia que você tiver a certeza inabalável, pronto. Eu não estou dizendo que eu sou assim. Eu não estou dizendo como eu sou. Estou dizendo de como o que eu busco. E é isso que eu busco, essa certeza. E para ter essa certeza, nós precisamos passar às vezes pela morte ou perda de alguns entes queridos. Nós só adquirimos a certeza de algo quando nós vivemos ela, que a gente pode dar nosso testemunho. E eu não tenho dúvida que cada um de nós que está nos assistindo agora já morreu e viveu, se assim eu posso dizer, várias vezes. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que a lição mais importante de hoje é a primeira: consolar aqueles que ficaram, dizendo a eles: olha, nós estamos aqui com você. Se você precisar de um abraço, de um carinho, ou chorar junto, nós estamos aqui. Teve uma ocasião que eu fui atender uma pessoa, no atendimento fraterno da Esperança.
Toda vez que eu lembro desse caso, eu me emociono muito, porque me marcou. E a senhora chegou, sentou no nosso canto lá que a gente fazia atendimento. Ela falou assim para mim: me fala alguma coisa. Eu falei: pois não. Eu acabei de perder meu filho de 22 anos. Me fala alguma coisa. Eu parei um pouquinho. Ela começou a chorar. Eu falei para ela assim: olha, eu não consigo entrar no seu coração e tirar a sua dor, mas eu consigo te dar um abraço. E foi só o que eu pude fazer naquele momento. Ela levantou, me abraçou com a força, e eu falei para ela assim: ele vive, ele vive. Acredite nisso. E um dia vocês vão se encontrar. Então, se a gente puder dizer alguém, para as pessoas que estão vivendo esse momento hoje, eles vivem. Eles vivem. E nas suas orações, vocês vão perceber isso. Né, Márcia? Eu ouvi uma frase que só morre aquele que a gente esquece. Então, saudade é o amor que fica, né? Então, enquanto a gente lembrar as pessoas que a gente ama, que partiram para o mundo espiritual, ela vai continuar viva. Viva Sim. lá no mundo espiritual, que é a nossa continuação, e principalmente viva dentro de nós. De cada um de Então, nós. o dia que a gente esquecer que realmente ela morreu não para a vida eterna, mas ela morreu para a gente. Então, enquanto a gente lembrar com carinho, ela vai estar viva, sempre. E Sim, esses laços de amor permanecem. permanece. E quem ama nunca esquece. Não. Ou seja, nós estaremos sempre juntos. Não é verdade? Como eu É, brinco, a gente nasce, cresce, morre, e essa é a vida. sim, sim. E aí, a todos aqueles que nos assistem, nós estamos chegando no nosso tempo, né, Márcia? Sim. Desencarnou um dos nossos colaboradores e amigos essa semana, Ricardo. Nós aqui estamos solidários a todos aqueles familiares, seus familiares, a Cris. Receba nosso carinho, o nosso coração, que Jesus conforte você e que te ampare sempre. Que o conhecimento que você já adquiriu possa te dar suporte para passar por esse momento difícil. Cris, Ricardo vive dentro de cada um de nós, com seu jeito carinhoso, sua responsabilidade no trabalho, exemplo de dedicação, que ele possa também confortar o seu coração nesse momento, ele continue a caminhada dele no mundo espiritual, evoluindo e crescendo, e que você possa ser confortado por toda a equipe espiritual, por Deus, e essa dor que dói aí, ela vai passar. Porque como o Chico diz, tudo passa, mas o amor sempre fica. Sempre. É isso aí. É isso aí. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado, Márcia. Obrigada, Hernani, pela oportunidade. É sempre bom estar junto, sempre bom trabalhar. E Sim, sempre bom estar com você. obrigado. Eu que agradeço a oportunidade sempre de poder conversar um pouquinho sobre os ensinamentos que a gente tem de Cristo. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Agora a gente vai fazer nossa prece. Posso fazer? Pega a aguinha, quem não Isso. pegou ainda, para Coloca lá. frutificar. Isso. Coloca lá. Do lado aí que a gente vai fazer nossas vibrações. E pode ter certeza que eles vão frutificar a água. Eu não tenho dúvida. Tá bom? Vamos lá, Márcia. Vamos. Então que possamos nesse momento acalentar nossos corações, elevar nossos pensamentos na imagem serena e amiga do Cristo, nosso Jesus, que sempre nos conduz. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, que é o Criador de todos nós. Que o teu amor incondicional possa envolver o nosso planeta, principalmente aos homens que estão no governo de cada país, que eles possam ser tocados em seus corações
para que possam refletir sobre os mais necessitados, os fracos, que possam governar com caridade e fraternidade. Que vamos olhar também, Senhor Jesus, pelos hospitais do mundo, onde nossos irmãos e irmãs estão passando pelas provas da doença do corpo físico ou da pandemia. Que o Senhor possa abraçar cada um deles através dos teus mensageiros de luz, dos teus mentores, dos teus anjos da guarda. Que o Senhor possa confortar aqueles que partiram, mas principalmente aqueles que ficaram, trazendo aos seus corações a esperança, a certeza da vida futura, de que nós estaremos juntos sempre, que é uma questão de tempo, para que possamos nos reencontrar e estarmos juntos. Que possamos agradecer pela oportunidade de, às vezes, a dores visitar nossa vida, porque é por elas que nós aprendemos. Mas nos não deixe nunca, Senhor, tirar de nosso coração a boa vontade de aprender, de seguir os teus ensinamentos. Conforta cada família que nos assiste, cada lar, cada pessoa. Fluidifica as águas que estão expostas, para que ela possa ser o conforto do físico, mas também o amparo da alma, trazendo força e coragem para a nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo. É isso. Beijo a Beijo, todos. gente. Obrigada. Tchau. Fiquem com Deus. Até às 18 horas. Obrigado, gente.